Pioneirismo e investigação sempre fizeram parte do seu currículo jornalístico. Descobriu pessoas sequestradas, foi um dos responsáveis pela construção do maior hospital do país para tratamento do fogo selvagem. Cobriu casos de OVNIs e aventurou-se numa travessia entre Rio de Janeiro e São Paulo com 5 jangadeiros. Em 1961, permaneceu 47 dias na selva amazônica com índios da nação Kayapó. Em 1964, foi o primeiro jornalista caçado pela Revolução. Após 10 anos fora das telas, voltou à televisão, fazendo reportagens especiais no programa do Ratinho, Leão Livre, Cidade Alerta, Fala Que Eu Te Escuto e Fala Brasil. Ele acaba de lançar o livro Quem Matou Che Guevara. Temos a honra de receber no Arena Livre o jornalista Saulo Gomes. Participam também do programa os deputados Afanásio Jazade, do PFL, Jamil Murad, do PCdoB e Sidney Beraldo, do PSDB. Muito obrigado pela presença dos senhores. Muito obrigado, Saulo. Obrigado. Quem Matou Che Guevara, Saulo? Este é o livro. Conta pra gente. Este é o livro. E na chamada da capa nós estamos dizendo e afirmando e mostrando com fotos e depoimentos quem foi o delator para chegar a Che Guevara, que estava aqui em São Paulo, preso fortuitamente aqui em São Paulo, um cidadão boliviano, e que conduziu as autoridades brasileiras, bolivianas e a CIA americana e os Rangers americanos até o esconderijo de Che Guevara. E o final do livro, pela primeira vez, depois de 35 anos, depois de tentativa, de colegas, jornalistas, historiadores, o final do livro é o depoimento de um suboficial boliviano, cujo nome se divulgou no mundo inteiro, chamado Mário Teran, cercado de toda a segurança pelo exército boliviano, mas que pela primeira vez furamos a barreira e ao final do livro ele contando como ele matou Che Guevara. Como foi guardar esse segredo por tanto tempo, hein? Porque era preocupação, não sei se exagerado ou não, das autoridades bolivianas, né? Sabem os telespectadores, creio que alguns os nossos deputados também, pela própria história, que as primeiras horas da notícia da morte do Che Guevara, o governo boliviano tentou enganar o mundo, dizendo que Che Guevara havia sido executado, aliás, morto em combate, né? Num lugarzinho chamado La Higuera. Mas passaram algumas horas, já com a presença de alguns jornalistas, especialmente de um trio maravilhoso dos diários associados, a jornalista Eli Alves, que hoje é aposentada da Assembleia Legislativa, o fotógrafo Antônio Moura, dos diários associados, e nisso eu estou fazendo homenagem aos meus colegas, e já falecido um cinegrafista também da Tupi, chamado Walter Gianello. A presença desses 3 repórteres, mais alguns correspondentes estrangeiros, inibiu o governo boliviano à época de manter aquela mentira. E aí, horas depois, soube-se, e aí veio o livro contando a história com testemunhas oculares, como e por quem foi executado Che Guevara, dentro de uma escola. Senhores deputados, uma rodada de perguntas. Deputado Jamil Murad, quer começar? O livro do Saulo Gomes, que tem a satisfação de participar desse Arena Livre com você, Saulo. Você fez história no jornalismo investigativo aqui no Brasil. E esse livro tem alta importância, porque o Che Guevara, à medida que o tempo passou, ele ficou maior do que quando era vivo. É verdade. Quer dizer, morreu o corpo de Che Guevara, mas a sua imagem, os seus ideais, inspirou milhões de pessoas, de seres humanos, em todos os lugares da Terra. E considerado muitas vezes como o homem do milênio. Então o Che Guevara, pelo seu idealismo, pela pretensão de ter uma sociedade com justiça, com liberdade, com progresso, particularmente para os povos latino-americanos, então ele é um herói não só do povo cubano, né, mas ele é um herói de todos aqueles que no mundo desejam progresso para a humanidade. Né. Agora, o seu livro traz uma particularidade, tem um interesse histórico, porque mostra que os Estados Unidos, associado à elite de cada país latino-americano, cometeu muitos crimes. Esse aí é um crime de guerra. Pelo relato do seu livro, ouvindo as testemunhas oculares e os executores da morte de Che Guevara, você diz
ele foi preso, ele era um preso político. Perfeito. Né? E ele foi executado quando as leis internacionais, mesmo as leis de guerra, dizem que ele deveria ter a sua vida preservada pelas autoridades bolivianas, que eram as diretamente responsáveis. Mas por trás estava a CIA norte-americana, que com grande frequência executava lideranças que eram contrárias à política norte-americana. Infelizmente, depois de 35 anos, a política norte-americana para a América Latina continua a mesma. Outro dia eles derrubaram o governo Hugo Chávez, né, que voltou nos braços do povo, mas que a CIA continua tentando derrubá-lo novamente. Então, o seu livro mostra que a América Latina deseja liberdade, soberania, né, progresso, mas aqueles que se aproveitam das nossas riquezas continuam com os mesmos métodos vis, os mesmos crimes, as mesmas perseguições e abusando do seu poder contra os direitos humanos, eles que tanto falam em direitos humanos, eles que tanto falam em democracia, mas na hora do vamos ver, não existe por parte deles nem respeito ao direito humano, nem à democracia. Parabéns. Eu espero que o deputado, oportunamente, depois da sua próxima eleição, não posso falar aqui qual me parece, que a lei não permite, possa sentar-se com alguns pares e escrever também o seu livro. Esta é uma análise de um político da mais alta respeitabilidade aqui de São Paulo. Agora, essa mesma opinião, ou contrário, eu não posso emitir, porque o livro é feito por um repórter. Eu digo na contracapa do livro que a narrativa que está nesse livro não é nem não é de um homem de esquerda, nem de um jornalista ou um comentarista, historiador de direito. É um livro apenas de repórter. Eu estou me cingindo apenas ao fato do cerco levado a Che Guevara durante alguns meses. Ele permaneceu 11 meses na Bolívia. A delação sobre a sua presença lá surgiu em São Paulo aqui em março de 67. O cerco final foi no dia 8 de outubro e no dia 9, finalmente, ele foi executado. E os detalhes são realmente de assustar, viu, deputado? Da forma, realmente um prisioneiro. Aliás, eu tenho um depoimento do oficial que o prendeu, dizendo que jamais executaria Che Guevara. Isso aí os militares vão se assustar. Isso está no livro. Mas, dizendo Saulo, que ele deveria ser submetido às leis do país. Saulo, eu quero te cumprimentar por esse livro. Eu não li a íntegra, mas é um livro realmente empolgante, gostoso, né? Agora eu queria que você dissesse o seguinte: em torno de Che Guevara há muito folclore também, não é? Porque muito que se fala, muito que se escreveu dele, tem muito endeusamento. Um mito. Um mito, é uma mística. E não é tudo isso também, não é? Aí, deputado, eu creio que o que aconteceu, e eu, com certo cuidado, estou dizendo isso no livro, por isso a observação na contracapa, de que o livro foi feito por um repórter e por ninguém, não podia manifestar nenhuma tendência minha, política, ideológica, não é realmente o papel do repórter. Mas eu faço uma crítica e um comentário. Lamentavelmente, houve realmente muitas distorções. Acredite que existe no mundo 153 livros sobre Che Guevara. É impressionante isso. 153 livros foram escritos sobre a execução, sobre a morte de Che Guevara, sobre a sua atividade, etc. E, normalmente, cada um deles com uma tendência. Há, por exemplo, um noticiário muito insistente no mundo de que Che Guevara, teria dito uma frase, que quando ele esteve diante do seu executor, quando ele viu o oficial que se aproximou para fuzilar, que olhou para o oficial e disse assim: pode atirar, você vai ver como morre um homem. Lendo isso e vendo, eu achei que da cabeça de uma pessoa formada como Che Guevara, política, ideologicamente, tudo aquilo que ele era, isso é coisa que nós, crianças, já fizemos. Bate em mim se você é homem. Mas não, o Che Guevara diria isso para o seu provável executor. A coisa seria outra, seria uma palavra de ordem, seria uma expressão liberdade, coisa parecida. E realmente vocês vão ver no livro que essa frase infeliz, escrita por quem teve interesse de deturpar os fatos, nunca existiu. Vocês vão ter certeza absoluta quando lerem o final do livro. Não existiu, não houve palavras, houve só uma execução. Deputado Sidney Beraldo. Saulo, também é uma satisfação ter essa oportunidade de estar aqui conversando com você, que é um jornalista respeitado, e especialmente sobre este seu livro, que eu acho que é um marco, acho que até para você mesmo, que já tem um trabalho extraordinário, mas esse livro
sem dúvida, pelos relatos que ele traz e algumas delas inéditas até, né, alguns depoimentos sobre uma personalidade que está viva até hoje aí, não é, bastante polêmica. Nós verificamos aqui já da palavra do Jamil, na palavra do Afanásio, não é, que existe algumas interpretações diferentes, mas eu acho que é exatamente isto que dá a dimensão e a importância desse seu trabalho, porque isso traz à tona, 35 anos depois, eu acho que, embora tenha passado 35 anos, né, eu acho que é um tema bastante atual. Acho que nisso o Jamil tem razão, né? Nós temos ainda muitas dificuldades. Eu acho que nós temos, principalmente a sociedade da América Latina, né, que realmente discutir o seu papel no mundo, ter a sua forma de unida enfrentar essas dificuldades todas, para que a gente possa ter cada vez mais um mundo que, mesmo que globalizado, até porque isso não depende muito da vontade de cada um, mas que sejam respeitados a sua nacionalidade, os seus direitos, né? E, por um outro lado, existe também algumas questões que foram pinçadas e foram transformadas, né, em bandeiras políticas que muitas vezes distorcem a própria realidade. Daí a importância desse seu trabalho, porque, sem dúvida, depois desse tempo todo, vai trazer a reflexão, né, não só da classe política, mas dos intelectuais, e nós vamos estar debatendo um tema que, embora tenha passado um tempo, mas ele é bastante atual. Mas eu queria fazer uma pergunta: o que o levou a fazer, a escrever esse livro? Quer dizer, como é que essa coisa surgiu, né, na sua vida, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estar lendo esse seu livro? Deputado, o que me levou a esse ato, essa vontade de realização, foi exatamente aquilo que dentro de mim está desde que eu sou jornalista, desde que faço jornalismo, né? Ouvindo muito dessas histórias, isso data mais ou menos de 1968, 70, por aí, anos após eu estava aqui dentro da casa, representava aqui a União Parlamentar Interestadual na área de imprensa. Havíamos lançado aqui para os deputados estaduais a nossa revista chamada Momento Legislativo. Era um deputado aqui da casa, o presidente da instituição, o deputado Tonico Ramos, e das minhas muitas conversas eu havia tentado fazer um projeto chamado Memória Política no Brasil, querendo saber, nos bastidores ou em segredo de alguns políticos, e conseguimos muitos, o que era a história de cada um, e principalmente a história verdadeira do Brasil. E, em meio a essa minha pesquisa, eu me deparei com muitos textos que falavam da execução do Che Guevara. O principal deles, esse que afirmava que ele tinha sido morto em combate, etc. Conversando com a direção da UPI na época, eu disse: gente, eu gostaria de ir à Bolívia um dia para entrevistar as pessoas que participaram desse episódio, sabendo já naquela época que quase todos os dirigentes bolivianos tinham morrido. Aliás, uma coisa muito esquisita, aliás, todos os líderes militares que determinaram pela execução do Che Guevara morreram de forma trágica. Todos, a partir do general Barrientos, que era o presidente da República. Em meio a todo esse trabalho, eu escrevi um artigo para a revista dizendo, com esse título, Quem Matou Che Guevara? E provamos num artigo nosso que o acaso, muitas e muitas vezes, chega a polícia, chega a autoridade, conduz a autoridade a algum esclarecimento de um crime, localização de uma pessoa, etc. Então, eu comentei num artigo meu exatamente isso, que o acaso conduziu a autoridade boliviana ao Che Guevara, através da delação de um cidadão boliviano preso aqui em São Paulo. Feito isso, eu parti para a Bolívia em busca dessa verdade. Será que realmente Che Guevara foi executado assim? Aí veio a grande pergunta: mas quem prendeu Che Guevara ou quem matou? Quem matou eu não sabia, ou melhor, não tinha acesso a ele. Mas quem prendeu? Gary Prado Salomão, já era um general, que hoje é o embaixador da Bolívia no México, que estará conosco aqui em São Paulo, esteve conosco esses dias e vai permanecer em algumas gravações aqui contando um pouco dessa história. Aí eu fui para a Bolívia e aí a vontade sempre, serena e firme, de mostrar a verdade. Fui em busca da verdade e, desculpa a imodéstia, eu creio que a verdade absoluta ou verdadeira está nesse livro. Então foi a vontade de falar a verdade e, principalmente para algumas gerações que foram muito iludidas e muito enganadas, e muitos que usam aí a estrelinha da boina do Che Guevara e a mensagem do Che Guevara até a sua frase poética, não tem ideia quem foi esse moço, mas principalmente qual foi o seu destino aos 39 anos de idade. Então foi essa vontade de mostrar a verdade que me fez fazer esse trabalho, que hoje é livro. O
Gary é diplomata norte-americano? Não, não. O Gary Prado Salmón é um diplomata boliviano, hoje é embaixador da Bolívia no México. No México. A nosso convite chegou ao Brasil há poucas horas, estará conosco aqui em São Paulo para o lançamento, esteve conosco no lançamento do livro e estará aqui conosco numa série de entrevistas e reportagens. Ele era capitão e foi o primeiro oficial colocado em primeiro lugar em todos os testes e as experiências que os americanos, eu mostro essas fotografias e narro isso aí, oficiais americanos e sargentos americanos, Rangers, foram à Bolívia com a notícia de que Che Guevara lá estava e preparou os primeiros batalhões ou primeiros pelotões de soldados bolivianos para combate na selva, para combater a guerrilha. E o Gary Prado Salmón foi o mais aplicado em tudo isso. E por isso era o comandante da unidade que prendeu Che Guevara. Então ele era um oficial boliviano. Oficial boliviano, mas treinado e dirigido por oficiais norte-americanos. Que inclusive não houve nem segredo disso. Essas fotos, creio que muitos órgãos de imprensa mostraram, e eu estou mostrando uma foto com vários oficiais americanos durante o treinamento, onde inclusive o Gary Prado Salmón estava presente, mais outros oficiais. Mas isso é de uma importância histórica muito grande, porque mostra, é um documento, você com a sua isenção de repórter, né, acaba documentando que as forças norte-americanas, elas vão para determinados países e treinam e dirigem pessoas daquele país para eliminar os seus opositores. Né? Perfeito. Quer dizer, isso é de uma importância histórica extraordinária. Esse fato está narrado pelo meu entrevistado e documentado por foto do próprio arquivo do general Gary Prado Salmón. Agora, eu estou publicando a foto. Agora, aqui na América Latina, a gente vê mesmo o governo brasileiro, muitas vezes, dizer que os produtos brasileiros têm dificuldade de entrar nos Estados Unidos. E aqui, como suco de laranja, aço e outros, sapato, né? E nós procuramos, então, fazer uma integração latino-americana, pelo menos de uma parte chamada Mercosul. Né? E um dos brasileiros que também lutava por isso era o ex-governador Montoro, que sempre foi um incentivador da integração latino-americana, como alguns outros. E, historicamente, o Simão Bolívar, né, era o grande líder. Ele foi o líder da independência de vários países, entre eles a Venezuela, a Colômbia, mas também ele defendia essa integração. Agora, os Estados Unidos querem ver a América Latina dividida. Né? Será que é isso, Saulo? Poderem Deixa ele responder uma coisa de cada vez aqui. Os tempos são outros, né, deputado? Eu acho que agora até a própria vontade pelas armas de instituir ou de determinar rumos políticos para as populações, acho que até hoje o Che Guevara teria dificuldade de impor essa sua vontade, seu desejo. Sabe o senhor que a acusação que pesava sobre ele lá na selva boliviana está nos relatórios? Eu tive a oportunidade de ter acesso a alguns documentos do governo boliviano, que estão guardados a 4 chaves, ele trabalhou para isso, lógico, né? Guardados a 7 chaves, né? A intenção dele era instalar ali uma central guerrilheira para se expandir por toda a América do Sul, né? Esse era o intento, era o sonho dele, a vontade dele, e praticamente numa carta que ele deixou endereçada ao Fidel Castro, em que eu estou publicando um pequeno trecho, o final da carta, quando ele se despede de Fidel Castro e diz que saberá honrar a viagem dele como argentino-cubano, implantando um trabalho seu aqui na América do Sul. Ele se despede de Guevara do Fidel Castro vindo para a Bolívia. Porque a sensação que se tem é que ele pensava numa conspiração, né, latino-americana, mas, na verdade, ele queria a independência, a continuidade daquela luta de Simão Bolívar, né? Ele queria a integração que hoje é defendida publicamente pelos fóruns de diplomatas latino-americanos. Quer dizer, uma cooperação comercial mais intensa, cooperação cultural, cooperação política,
uma ajuda. Porque Cooperação econômica, o senhor não fala, não? econômica, comercial, econômica, né? Então, é muito importante, porque nós somos também um mercado importante. E temos muita mão de obra. E todos nós somos explorados pelo mesmo chefe, né? O país mais poderoso engole a gente. Inclusive, eles querem impor agora a ALCA, né? Que é exatamente contra isso que o Che Guevara se insurgiu, doando a sua própria vida. Deputado, acho que o Saulo faltou dizer aí eu queria fazer uma coisa do pergunta ainda no Salomão. bojo do que o colega Chamil perguntou. Os Rangers norte-americanos foram para a Bolívia. Perfeito. Para dar um suporte para os bolivianos. Exatamente. Quer dizer, a mesma coisa que eles foram ensinar guerrilha, não é? Adestrar os bolivianos, como alguns brasileiros aqui, na época do chumbo, foram para onde? Para Cuba, para aprender a fazer guerrilha. Voltaram para cá explodindo bombas, matando colegas, matando os patrícios. Foi mais ou menos isso. Tinha, principalmente com a experiência, né, dos americanos do Vietnã, eles procuraram trazer para a América do Sul todo esse tipo de ensinamento. E não há segredo sobre isso. Não há nenhum mérito maior do que eu estou colocando no livro, inclusive publicando uma foto bem interessante de um grupo de oficiais e sargentos americanos, né, que estavam junto com os soldados bolivianos em plena atividade, onde aparece o meu personagem do livro, o Gary Prado Salomão, recebendo instrução. A diferença é que ali ele estava inteiro, andando, fazendo exercício, e hoje é um homem que está em cadeira de rodas, cuja história vocês vão saber porquê, inclusive no livro, depois desse episódio, né? Tornou-se um paraplégico depois desse acontecimento, o Gary Prado Salomão. Mas não havia segredo e não houve segredo. O mundo, naquela época, os jornalistas que estiveram em Camíria, localidade, pequena localidade da Bolívia, onde foi executado Che Guevara, em Vale Grande, uma cidade próxima de porte maior, ficaram já naquela época sabendo que aqueles soldados bolivianos, e o Gary Prado Salomão, haviam sido treinados pelos Rangers para combater a guerrilha, e lógico, no caso, Che Guevara. Saulo, qual foi o maior desafio de trazer a verdade, trazer algo de novo, depois de mais de 130 releituras? Você falou que são vários livros publicados. 153 livros no mundo existem sobre o tema. Como é que é trazer a novidade depois de tantos anos, com tantos livros publicados sobre Che Guevara? Lógico que a alegria, quer dizer, é a certeza de que o desafio, né, valeu, né? E eu costumo sempre dizer, né, você é um colega também, eu digo, eu não sou melhor nem pior repórter do que ninguém, eu sou um repórter que se esmera, que luta, que batalha e que sempre acalenta o sonho de trazer a verdade, esteja lá onde estiver, custe o que custar. Então essa história, que quando moço ainda, vendo o furo jornalístico dos meus colegas associados aqui, fiz menção há poucos instantes, em 67, não estive lá naquela época, foram esses colegas que há pouco eu mencionei, mas a partir dali eu fiquei intrigado, querendo saber alguma verdade mais que existia. E descobrimos realmente através desses depoimentos. O livro está baseado em 4 depoimentos. Um ex-escrivão do DOP de São Paulo, chamado José Francisco Bardari, que hoje advoga na cidade de São José do Rio Preto. No boliviano, chamado Juan Alex Saldunati, que foi preso aqui, terceiranista de direito, que fez essa revelação, esta delação. Do general Gary Prado Salomão, entrevistado em 94 por mim, lá na Bolívia. E essas fitas, como eu disse, guardadas aqui no Museu de Imagem e Som. O deputado Afanásio sabe, ele está batalhando junto à presidência da casa para trazer esse acervo do Museu de Imagem e Som para a Assembleia Legislativa. Há dezenas de depoimentos importantes, inclusive esse do general Gary Prado Salomão. E o 4º depoimento, que essa que é a grande conquista nossa depois de 35 anos, que eu sei que foi o sonho dos colegas da CNN, da NBC, da CBS, enfim, da imprensa do mundo inteiro. Todos sabiam que o nome era Mário Teran, mas nenhum teve o privilégio de colocá-lo no papel dizendo como ele executou Che Guevara. Esse é o seu grande furo no livro, Esse é o grande furo do livro, é o final do livro. Deputado Como Beraldo? é que foi entrevistá-lo? Muito difícil num certo aspecto. É um homem assustado, um homem muito humilde, muito pobre, paupérrimo. Ele entrou no exército boliviano em 66, deu baixa pelo regime militar da Bolívia em 96. Em 67 estava recrutado, fazia parte de um grupo de 7 oficiais, suboficiais e sargentos. Quando chegou a ordem do governo boliviano para executar o Che Guevara, e naquele momento o seu companheiro preso junto com ele, chamado William, que era um boliviano que estava com ele, foi preso juntos na hora. Quando ele houve uma formação de uma tropa, não sei bem a linguagem militar, esse pelotão de 7 homens estava presente junto a esse Mário Teran.
um oficial que também morreu tragicamente, chamado Coronel Zenteno Anaya, chegou e disse assim: tem uma mensagem do governo boliviano, a senha era essa, para executar o Che Guevara. O governo não quer testemunhas em La Paz. Quero voluntários para executar Willy Che Guevara. O Mário Teran se apresentou, foi escolhido e disse assim: você vai e executa Che Guevara e você vai e executa Willy. Os dois armaram sua metralhadora, entraram na escola sem nenhuma palavra, fuzilaram os dois. Os detalhes desse depoimento é que está, que é a grande sensação, creio, para os colegas jornalistas. Acho que vai haver uma corrida muito grande para a Bolívia para querer entrevistar o Mário Teran. Com a medida, eu fiz um compromisso que estou honrando, de não mostrar a fotografia dele ainda pelo menos nessa edição do livro. Numa próxima, creio que sim. Mas ele vai provavelmente ser mostrado ao mundo logo depois do livro. Militarmente ele não teve nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de honraria, nada não, por isso? Nada. Houve as homenagens. Aliás, eu publico uma fotografia em que o general Barrientos, o general Torres, o coronel Zenteno e o general Ovando, que foram os 4 que determinaram sobre o episódio. Bom, porque foi até um fato até covarde, né? Estão prestando uma homenagem a eles, mas no campo, né? Aí mostra como a sociedade vê um crime covarde como esse, né? Porque ele executa o Che Guevara, pessoas que visitam Cuba, eu já fui lá no túmulo do Che Guevara, né, prestar homenagem a esse grande idealista, grande revolucionário, né? E isso são pessoas do mundo inteiro que vão prestar essa homenagem. E ele é um assassino vil, né, desprezado até pelos seus chefes. Né? Aí no deputado Beraldo, aí no caso tem uma observação. Desprezo, eu até digo, ele é um soldado, ele era um soldado. O Mário Teran, suboficial, foi chamado nessa turma formada, eu digo isso no livro, foi chamado para pediram voluntários. Os 7 suboficiais e oficiais se apresentaram. Coube ao coronel Zenteno Anaya escolher 2. Um sargento chamado Anca, que recebeu ordem de executar o William, e o Mário Teran. Então vários se apresentaram como voluntários, se apresentaram como voluntários. Esses 2 foram os escolhidos. E o Mário Teran recebeu a incumbência. Então, em verdade, eu até faço o que poderia parecer uma defesa. Um soldado que não discute ordem, cumpriu. Mate o Che Guevara, ele foi e matou. Mas só agora ele está contando como essa situação aconteceu. Beraldo fazer uma pergunta, por favor. Ô Saulo, você mesmo afirmou aí que nós temos hoje no mundo 153 livros. Consultando a internet encontramos 153 livros. Eu tive acesso a uns 20 ou 30 por aí, mais ou menos. O Afanásio está dizendo que o grande furo foi você ter conseguido o depoimento desse... De quem matou Che Guevara. De quem matou. Isso é uma coisa inédita, né? Eu acho isso é verdade. Agora, acho que aí tem eu vi todo durante o seu depoimento aí uma grande preocupação de fazer um relato sem levar em conta as questões ideológicas. Perfeito. Eu acho que esse também é um ponto importante, não é? Porque, tratando-se da personalidade do Che, quer dizer, uma pessoa extremamente ligada à esquerda, né, a esse movimento revolucionário, você, depois de ter lido o livro, relido, você acredita que realmente conseguiu fazer isso? Você conseguiu escrever este livro sem as paixões políticas, ideológicas, né, nesse caso? Você acredita nisso? Acredito. Ou sem influência das outras leituras, né? Exatamente. Das outras leituras. Exatamente. A influência das outras leituras seria então uma coisa falsa. Ex-preso político, foi o primeiro jornalista caçado. Sem ser filiado a nenhum partido, muito menos ao Partido Comunista. Entretanto, eu dirigi a Rádio Marinque Veiga do Rio de Janeiro, em 64. O Leonel Brizola era dono de 25% da rádio, havia comprado as cotas do Tony Marinque Veiga, mas formou-se uma onda de violência, assim, ou de ódio contra Marinque Veiga. E nós, mairinquianos, que éramos apenas artistas, repórteres, etc., fomos taxados todos de comunistas e, como tal, tratados. E aí só teve um jeito de salvar a pele. Eu fazia um jornalismo muito agressivo, como vim fazer anos depois em São Paulo. Então eu tinha no mundo empresarial do Rio de Janeiro, principalmente os cerealistas da Rua do Acre, que viviam explorando muito o povo, nós denunciávamos. O Jango, o presidente João Goulart tinha organizado uns grupos de trabalho para pressionar e botar na cadeia os chamados ladrões do povo. Tudo isso pesou muito contra mim, porque eu era o repórter que mais denunciava. Haja vista que aqueles homens que abasteciam o Rio de Janeiro em 1964, até 64, foram todos presos, estavam num lugar chamado Ilha Grande, no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras. E
O povo pode ver, o senhor pode ver nos arquivos, que logo nos primeiros dias, 1 ou 2 de abril de 64, o ex-governador Lacerda vai nessa ilha, pega todos esses empresários que estavam aguardando o seu julgamento e condenação, os traz para a rua dizendo, tem que vir para cá os comunistas, não vocês que são empresários. Então, os ladrões do povo foram soltos, o repórter foi exilado e preso. Você ficou preso muito tempo? Alguns meses. Eu estive no não teme Uruguai, ser criticado Sofreu por tortura? outros não, exilados? tortura não, tortura física não, né? As outras muito piores, né? Eu respondi a 13 IPMs, atrapalhou bastante a minha vida. Estou em São Paulo e esse privilégio de estar aqui com vocês, porque os colegas dos diários e emissoras associados compraram a minha briga e em 66, quando consegui um habeas corpus no Superior Tribunal Militar, me trouxeram para São Paulo, porque no Rio eu estava proibido de trabalhar. Rigorosamente, proibido de trabalhar. Ameaçavam as emissoras que me contratassem seria retirada do ar. Então, medo de cassação de canal, ninguém me dava emprego. Embora, modéstia à parte, eu dispusesse de um bom nome. Então, eu vim para São Paulo, comecei em 66 na Associada, sob a proteção deles. E aqui estou até hoje. O segredo daqui levou Tem uma 8 anos pergunta. para ser revelado. Tem algum outro aí também para se tornar um livro ou uma grande reportagem, Saulo? Eu tenho alguns. Eu estive agora há pouco tempo, 36 dias, o deputado Afanásio conhece os detalhes, 36 dias no Carandiru. Fiz um documentário que tem 17 horas de duração, com coisas fantásticas, inacreditáveis do Carandiru. Ainda não encontrei mercado, viu, deputados, aqui no Brasil para colocar esse meu trabalho no ar. O outro trabalho que está pronto, deve sair em março ou abril, chama-se O Real Esquadrão da Morte. São 30 anos de filmes lá, de fotografias, documentos, confissões, execuções, tudo isso muito bem guardado no arquivo do repórter. O deputado Afanásio era muito atuante nessa época como repórter policial, nem pensava em ser deputado. Esse livro eu espero transformar em realidade no ano que vem. E alguns outros casos mais recentes, caso PC Farias, que mudamos o rumo da história, uma reportagem minha na Record. Só a TV Record, por intermédio do nosso trabalho, tem a reconstituição do caso PC Farias, né? Então, são coisas que estão aí esperando. Já que eu não tenho lugar na televisão, a não ser aqui, na nossa Assembleia Legislativa, eu espero transformar em livro. Você é um repórter que tem grande competência. A sua vida profissional mostra isso. E eu faço uma pergunta. Quando Tiradentes foi executado aqui, enforcado, esquartejado, ele se recebeu ordem lá da coroa de Portugal. Você acha que a ordem de execução poderia ter vindo de Oslo para a Bolívia? Considerando a preocupação do governo americano naquela época, é até bem possível. Mas oficialmente, com toda a segurança e com a minha responsabilidade, estou assinando e colocando no livro. A ordem veio do governo boliviano. Deputado Beraldo? Saulo, pelo que você pesquisou e todo esse trabalho, estas entrevistas, vamos retomar aqui um pouco a personalidade do Thier. Por que você acha que ele morreu? Quer dizer, o que faltou, certo, para que ele pudesse ter sobrevivido? 39 anos, quer dizer... Estaria agora com 74 anos, teria completado dia 15 de junho o aniversário dele. Exatamente, uma vida toda pela frente, quer dizer, uma pessoa... Abandonou as benesses de ser governo em Cuba, Cibrião da Mata. foi ministro. Era médico de profissão? Médico profissional na Médico. Argentina, mas ele era ministro, presidente do Banco Central cubano. E um detalhe, para alegria nossa, a base e os senhores devem naturalmente conhecer esse fenômeno, né? Em 1954, precisamente no dia 10 de maio, um deputado federal comunista, chamado Coutinho Cavalcante, de São José do Rio Preto, que era um médico, apresentou ao Congresso Nacional um projeto de reforma agrária, que é um primor de texto que eu tenho comigo no meu trabalho, no meu arquivo. Pois bem, esse trabalho foi levado por Che Guevara, que veio ao Brasil ao encontro do ex-deputado já morto, Coutinho Cavalcante, levou esse trabalho e a reforma agrária de Cuba foi baseada na reforma agrária proposta por um parlamentar brasileiro. Isso é uma coisa muito curiosa. Então, muito veja bem, Saulo. Então, no auge, né, da sua vida, quer dizer, cheio de esperança, de energia... Abandonou tudo para voltar a esse tipo de luta, de trabalho. Os senhores vão ler no livro, inclusive, uma observação, durante o interrogatório que ele passa durante a noite, porque só um oficial
do exército boliviano sabe tudo que o Che Guevara disse na noite de 8 para 9. É o Onde foi que ele errou? Onde é que ele errou para ser morto? É isso exatamente que eu gostaria. Você acha que ele errou? O general que acusa exatamente isso. O Che Guevara, se internando na Bolívia com 50 e poucos homens, quando foi preso e executado, estava reduzido a um grupo de 22, 24 guerrilheiros apenas. Aliás, na página 62 do livro tem umas fotos de alguns guerrilheiros presos, e vocês veem que são homens estropiados, maltrapilhos, esfomeados. O próprio Che Guevara, as fotos da época mostraram, algumas eu estou reproduzindo hoje, faminto. Ele era um asmático, é coisa curiosíssima, né? Tal qual o Lamarca lá na Bahia. Ele não tinha nem sequer botina ou sapato. Vê que são pedaços de pano embrulhados em seus pés e um pedaço de bola de futebol de criança, protegendo o seu calcanhar para ele se deslocar na mata. Essas fotos apareceram em destaque da imprensa do mundo inteiro. Eu estou reproduzindo novamente nesse livro algumas dessas fotos, né? Então aí ficou caracterizado que realmente alguns diriam que ele era um louco. Não, ele era um sonhador. Cada um tem a sua interpretação. Mas ele era um homem de vontade fora do comum. Quer dizer, em verdade, ele sonhava com um mundo bem diferente, através das armas. Talvez aí ele não tenha se dado bem. Mas o fundamental, na minha entrevista com o Gary Prado Salomão, ele, no seu interrogatório, durante a madrugada com o Che Guevara, ele conta no diálogo, um determinado momento, que ele disse para o Che Guevara: o senhor não está desse jeito dito. E é curioso saber como esses dois homens se trataram pelo respeito de comandante. O Gary Prado Salomão chamou o tempo todo o Che Guevara de senhor e de comandante. E o Che Guevara chamava o capitão Gary Prado Salomão o tempo todo de senhor e de comandante. Os dois tiveram um respeito fantástico, e há coisas fantásticas mostrando nesse livro, o diálogo entre os dois e as trocas de gentilezas que até ocorreram durante a madrugada entre os dois. Isso eu deixo para mostrar no livro, lógico. Então o general, em determinado momento, me conta, está no livro, diz assim: o senhor, comandante, o senhor não acha que o senhor contrariou o seu livro de guerra de guerrilha, tentando se internar na Bolívia para instalar aqui essa sua central guerrilheira? O senhor está a 800 quilômetros da fronteira do Brasil e numa selva que nem os bolivianos resistem a viver. O senhor não acha... Por que o senhor veio para cá? Fidel Castro lhe mandou? E aí veja a personalidade e a firmeza do Che Guevara. Ele não deu uma palavra sequer, se limitou a fixar nos olhos do Gary Prado Salomão e disse: estamos aqui por outras pessoas, por outros motivos, por outras ordens. Não disse quem mandou nem por que estava. Por que deixar Cuba, já que ele era ministro lá, né? Ele deixou a comodidade de ser uma autoridade de governo para se embrenhar numa mata. Exatamente, é isso que nós procuramos responder. Ele era um revolucionário nato. Não tinha espaço para ele no governo? Não tinha. E aí vem umas indagações, se Fidel Castro teria largado ele, ou não, etc. Não estava incomodando um pouco o Fidel lá, não? Há uma informação que está contida no livro, que faz parte da entrevista do general Gary Prado Salomão, do embaixador, e quando ele mostra, inclusive, alguns detalhes. Havia um certo mal-estar, porque, veja bem, o que pesou fundamentalmente, vocês vão ler isso claramente, e outros trabalhos naturalmente já assinalaram, o que pesou fundamentalmente para a derrota de Che Guevara é que ele e seu grupo não conseguiram ganhar os campesinos, os camponeses. Ao contrário, os camponeses bolivianos se tornaram delatores, informantes do exército, dando a dica deles onde estavam. Haja vista que uma mulher que estava com um animalzinho no campo foi quem correu e disse aos soldados que tinha visto dois barbudos passar, um desses era o Che Guevara. Viu, Saulo? É importante aqui, já que está sendo instigado a ver por que ele foi para lá. Ele foi para lá porque era um revolucionário. Ele nem cubano ele não era, ele era argentino. Mas é isso que eu queria dizer. Ele foi, então, em Cuba já havia uma rejeição a ele pelo fato de ele não ser argentino. E se incorporou. Ele foi ao México e se incorporou ao grupo guerrilheiro. Fidel saiu da cadeia, fugiu da cadeia em Cuba, foi para o México, lá eles se encontraram. Isso, pelo Fidel Castro, e se incorporou e foi para Cuba para libertar Cuba do ditador. Mas aí, respondendo ao deputado Sidney, o que ele queria indagar, que está dito aí no depoimento, no trecho do depoimento que eu tenho no livro, dito pelo meu entrevistado em 94. O Che Guevara, ali, principalmente na Bolívia, o exército boliviano conseguiu mantê-lo à distância porque usou esse expediente de dizer: vocês cubanos, vocês bolivianos estão sendo aqui maltratados, vocês estão deixando entrar aqui invasores que não são bolivianos. Quer dizer, a população já rechaçava. Exatamente, por isso ele estava sendo rechaçado só concluindo, pelos camponeses bolivianos. Mas lá em Cuba, segundo o relato e informações
de algumas autoridades bolivianas, já havia por parte da cúpula cubana uma certa rejeição por Che Guevara pelo fato dele ser um argentino lá em Cuba. Tinha que ser o Fidel Castro. Se é verdade ou não, deputado, estou dizendo que me contaram no livro. Como eu sou um grande entusiasta dos revolucionários cubanos e do Fidel Castro, do próprio Che Guevara, né, também estudei essa questão, também visitei Cuba, já conversei com o Fidel Castro, e o Che Guevara é muito querido lá. É verdade. Né? É que ele tinha esse espírito revolucionário. Né? Ninguém cerceou a presença dele em Cuba. Cuba precisava dele. Cuba, ele era uma autoridade. Mas não precisava dele também como um diplomata que veio receber condecoração? Como é que é? Sim, no dia 25, então, né, em agosto de 61, nós estamos mostrando até uma foto que foi da revista. Até pelo caráter exemplar de uma autoridade. O Jânio Quadros, né, entregando a ele a maior comenda brasileira, a Ordem do Cruzeiro Ele do foi Sul. condecorado aqui no Brasil pelo Jânio Quadros. Com a Ordem Cruzeiro do Sul, a maior comenda brasileira. Né? O Che Guevara era uma personalidade extraordinária, um homem culto, tem livros publicados. Exato. Né? E a marca dele é que ele renunciou às benesses do poder, ele renunciou a uma vida longa para ir na incerteza da luta revolucionária para libertar seus irmãos. Pode-se discordar da concepção de luta, não é? No entanto, a história é essa, quer dizer, ele abriu mão. Porque ele como autoridade do governo cubano, ele poderia ter saído dali e viver na Suécia, na Europa, em qualquer outro país. Mas o que ele fez? Por opção dele, ele juntou um grupo de guerrilheiros, né? E a partir daí ele foi para a selva, sabendo que poderia morrer, mas ele ou libertar a Bolívia ou morrer. Quer dizer, pode-se discordar do método que ele usava, da concepção de luta, tudo bem. No entanto, o Che Guevara, ele é admirado e querido e saudado, é um herói de todos aqueles que, insatisfeitos com a opressão, insatisfeitos com a exploração e com a vida indigna de bilhões de seres humanos na Terra, acham que tem que fazer alguma coisa. Foi cumprir um outro Mas já papel. Só uma coisa, quantas pessoas Che Guevara matou ou mandou matar? Ele que era um guerrilheiro? Aí não se tem fabricante de registro, assassinos, porque né? o Che Guevara teve atuação em vários países. Ele entrou pela Nicarágua, né? Na Guatemala. Depois houve um momento em que o Fidel Castro destacou, lembra vocês, o episódio, antes dele vir para a Bolívia, eles estiveram na célebre, triste para o cubano, Guerra do Congo, né? Onde os cubanos lutaram muito, batalharam muito e tiveram muitas derrotas, né? Então, essa pergunta só pode ser respondida, acredito, por alguma autoridade militar, quem sabe, que tenha os registros. Mas da forma como o Che Guevara, o tipo de luta que ele mantinha, eu acho que não há como se fazer contagem desse número de mortos ou não. Numa guerra convencional, sim, até porque os soldados estão todos registrados e marcados. Então, morreram 50 ou morreram 1000, nós podemos saber. Agora, num caso como esse, eu acho que é meio difícil, não? Mas, por acaso, eu não tive acesso a essa informação, por isso ela não consta do livro. Não, mas é só essa questão, Jamil, veja bem. Você não acha que realmente foi um caminho equivocado? Porque se ele tinha todos esses sonhos, quer dizer, ele a palavra é usada pelo meu entrevistado, Gary Prado Salmão, equivocado. Ué, por coincidência. Pois é. Então, se ele tivesse realmente permanecido vivo mais tempo e levado realmente essa luta, será que os resultados não seriam mais positivos? Quer dizer, então, você não acha que foi uma estratégia equivocada, errada, né, por adotar isso, sair lá de Cuba, ir lá na Bolívia, ainda escolher o local errado, não soube avaliar se realmente teria o apoio dos camponeses para poder criar essa simpatia popular nas suas causas? Então é isso que eu gostaria de até te
porque você que é um estudioso também, que fez essa colocação... Mas vamos fazer essa pergunta eu acho que o Saulo, né? Não, Por favor, Saulo. eu não entrei nesses detalhes, não entro no mérito dessa análise, que ela cabe realmente a respeitabilidade e competência dos que estão aqui, especialmente do deputado Jamil. Mas há muitos livros no mundo que analisam por esses aspectos. O meu não foi feito para isso. O meu é exclusivamente o episódio, a atuação de Che Guevara, precisamente de março a outubro de 67, quando a confissão aqui do boliviano de São Paulo mostrou que ele estava lá, e até o momento de sua prisão e execução, né? Mas essa análise realmente está feita, mostrada em milhares de publicações no mundo inteiro. Eu, até se a tivesse, não faria, porque eu só sou repórter nessa história. A delação dos camponeses, mas também tem uma daqui, de um brasileiro. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor da localização dele na selva. A partir daqui. Há um quarto personagem no livro. Eu vim encontrar aqui um homem que deu algumas entrevistas há muitos anos e não deram importância devida à mesma. Está residindo em São Paulo, no Brasil, há 34 anos, um médico com 65 anos de idade, chamado Reginaldo Urstares Arze. Esse médico, que é um cardiologista boliviano, em 1967 estava formado um ano apenas em medicina e vivia numa cidade chamada Pucará, a mais ou menos 80 quilômetros do local onde Che Guevara foi morto. Lá naquela cidade, ele era também um jornalista, recebeu a informação de que Che Guevara estaria preso em Camiri. Pegou a moto, a única moto que existia na época, e veio 80 quilômetros de moto até o local. Como a sua matéria não foi aproveitada pela tal publicação chamada Prensa Livre, nunca publicou o que o doutor Reginaldo escreveu. Mas como ele era o jornalista, mas médico, então ele conseguiu se colocar no meio dos militares, com muita habilidade. Em determinado momento ele viu a arma destroçada do Che Guevara na mão de um soldado e mais a capanga, a mala dentro da qual estavam os pertences do Che Guevara, mais o seu diário de selva. Ele foi, pegou esse material, se fez fotografar por alguns soldados, e essas fotografias, algumas são inéditas, ele guardou e me cedeu, estão no livro. E o depoimento dele é muito curioso, que ele é que trouxe a grande revelação e disse: o mundo na época, a imprensa do mundo não entendeu o que ele, doutor Reginaldo, dizia. É uma foto em que ele está dentro do necrotério, em Camiri, próximo ao corpo de Che Guevara. Em determinado momento ele diz assim: eu sou um médico. Pôs a mão no corpo de Che Guevara e disse assim: o corpo desse homem está morno e flácido. Esse homem não foi morto há 24 horas, esse homem foi morto há menos de 6 horas desse momento. E fotografou e documentou. É uma das fotos que foi cedida, que eu estou botando no livro, onde se tem nítida ideia de que o Che Guevara está. Mas é que aquela foto tradicional que a imprensa publica. É aquela foto. Aquela marca com exatamente. Com a cabeça em cima do toco. Aliás, eu estou deixando aqui em homenagem a essa entrevista aos meus colegas, do arquivo da TV Tupi, a parte que a mim pertence, uma cena que vocês vão poder mostrar oportunamente aí, em que um oficial pega a cabeça do Che Guevara, levanta pelo cabelo e solta a sua cabeça na câmara mortuária. Esta cena, que eu estou colocando no meu documentário, é, como se diz em direito, a prova provada de que o corpo dele estava flácido naquele momento, que ele não tinha morrido. A rigidez não tinha rigidez. A rigidez cadavérica ainda não tinha existido. Então é esse o depoimento do doutor Reginaldo, que traz, aqui em São Paulo, que traz outras informações curiosas. O doutor Reginaldo já tinha dado entrevista a outros órgãos de imprensa. Ninguém se aprofundou como eu e nem documentou como nós documentamos, para trazer essa verdade. É o quarto depoimento do livro, muito importante, com revelações fantásticas. Deputado Jamil? Eu queria registrar que esse heroísmo do Che Guevara, né, como a luta não teve o desfecho que ele desejava, que era a libertação da Bolívia, então há muitas críticas, se deveria ser assim ou não. Mas, por exemplo, o Mao Tse Tung, o deputado Sidney Beraldo, muitos anos atrás, já visitou a China. Sim, né? E ele constatou lá um país pujante, em franco esforço para se desenvolver, né? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? Então, e ali o Mao Tse Tung continua sendo então o herói, né? Então existe muito essas coisas, quer dizer, se não chegou no resultado desejado, estava tudo errado, etc. Agora, nós temos que
nos fixar nesse trabalho que o Saulo Gomes faz como repórter. Essa reportagem, essa investigação muito bem feita, traz uma grande contribuição para a história. Ficou faltando dizer alguma coisa lá atrás? É uma outra contribuição, né? Que acaba documentando que os líderes, quando são líderes para a libertação dos países latino-americanos, eles são executados. Saulo, só emendando essa resposta, você pode falar que Che deixou seguidores, simpatizantes? Ele fez escola? Creio que sim, né? Está aí, né, deputado? O senhor melhor que ninguém, né? Para dizer... Ele tem muito mais adepto hoje do que Exato. tinha quando era vivo. Agora, o que me surpreende, deputado, eu tenho falado um pouco já sobre o livro, mas até fazendo algumas entrevistas, tomando algumas informações que eu precisava, até aqui dentro da Assembleia com determinadas pessoas, para conferir o que eu estava escrevendo, o que eu tinha levantado na Bolívia, etc. Curiosamente, sempre que em algumas faculdades que eu estive aqui, evitaria de citar o nome, e foi conversando especialmente com os moços, alunos de Direito e de Comunicação, e pretendo fazer palestras para esses moços levando esse livro. Curiosamente, o senhor sabe que a maior parte, encontrei muitos moços, inclusive com camiseta, com a imagem do Che Guevara, que desconhece totalmente a história dele. Impressionante isso. Fiquei triste de ver esse desconhecimento. Até porque não interessa se é para aderir ou para abominar Sim. ou para aplaudir, mas Sim. conhecer a história de um vulto, queira ou não. Che Guevara se enquadrou entre os grandes vultos do século passado. Veja só, fala-se tanto em soberania. Ele era um argentino. Foi para Cuba. De Cuba pode ser até que tenha sido expelido pelos outros militares também, que não aceitavam a presença dele. Não, estou dizendo que pode ser. O senhor também não tem essa especulação, não há essa verdade. Com exatidão. Ele foi lá para a Bolívia. Quer dizer, um estrangeiro promovendo a guerrilha num outro país. Então, quem é esse cidadão que vem cultuar a guerrilha aqui no nosso país? Tanto que a população também o rechaçou. E aconteceu isso com ele. Então, quer dizer, esse negócio de heroísmo, quer dizer, heroísmo, interrogação. Nós aqui, então, todo mundo fala em soberania. Agora o sujeito vai lá para implantar guerrilha, subverter a ordem lá no interior, lá na mata. Então, temos que analisar também aquele momento histórico, a cabeça das pessoas. Precisamos respeitar também esses países. Quer dizer, quem é que era Che Guevara para dizer, não, eu vou libertar aquele povo? Mas ele não vivia lá. Então, quer dizer, talvez aquele povo não quisesse essa libertação. Tanto não queria que o entregou às forças militares. Como é que você vê isso, Saulo? Houve rejeição? Dos camponeses, comprovadamente, né, deputado? O senhor deve ter lido muito isso foi muito pesado. Deixa eu ver, uma das coisas mais estranhas que surgiu na época foi o próprio presidente do Partido Comunista Boliviano que negou apoio ao Che Guevara. Deixa eu ver os registros, e comprovadamente ele esteve 2 ou 3 dias no acampamento com o Che Guevara, quando ele lá chegou, no final de 66, conversaram, mas teve o presidente do comitê, pelo menos as informações que eu levantei na Bolívia de pessoas idôneas, o presidente do Partido Comunista Boliviano naquela época teve dificuldade de, pelo menos explicitamente, publicamente, trazer apoio ao movimento guerrilheiro, pelo fato do Che Guevara ser um estrangeiro dentro da Bolívia. Senhores deputados, o tempo passou voando. 30 segundos, considerações finais para o encerramento com o Saulo. Deputado Jamil? Queria cumprimentar pelo ótimo trabalho do Saulo Gomes, que ajuda a trazer mais um esclarecimento sobre a história desse herói, não do povo cubano ou do povo boliviano, mas um herói da humanidade chamado Che Guevara. Viva Che! Deputado Beraldo? Saulo, parabéns aí pelo seu trabalho, e você que passou grande parte da sua vida fazendo jornalismo investigativo, em rápidas palavras, naquela época esse trabalho era feito quase que individual, quer dizer, você fazia todo o trabalho. Hoje já é mais um trabalho em equipe. Exato. Como é que você vê essa diferença? Você acha que é possível exercer esse jornalismo que você fez hoje com essa eficiência? Infelizmente não, porque hoje os segundos são contados, a edição é uma coisa permanente, tem que se editar todo o trabalho feito, o espaço é muito pouco para esse tipo de jornalismo. Por isso, até há 2 anos, a Record preferiu me pagar uma multa e me tirar de lá, me tirar do ar, porque não tinha lugar para o meu jornalismo. Então, o jornalismo hoje é o mecânico, né?
o eletrônico, né? Lamentavelmente, eu fico muito triste, né? Deputado Por isso que eu Afanásio. estou procurando livro, já que eu não tenho televisão, eu conto a história no livro. Bom, eu sou suspeito para falar do Saulo, não é? Que além de amigo, poderia dizer até um discípulo do Saulo, nesse trabalho de investigação, um trabalho imparcial, como deve ser o jornalismo, não é? Quer dizer, você não vai só em cima da notícia, você vai nos bastidores da notícia. Perfeito. E é o produto que esse livro aqui, Quem Matou Che Guevara, está trazendo. Eu recomendo a leitura, não é? Principalmente à juventude. Agora, eu acho o seguinte, hoje não haveria lugar para Che Guevara, nem aqui no Brasil, nem em lugar algum. Quer dizer, isso é superado. Esse negócio de você invadir outros países, tá? Isso é conversa. Tenta ir lá em Cuba fazer isso aí. Vamos libertar o povo de Cuba. Se o Che te pega, se o Vitel te pega, ele te coloca no paredão. Então, esse negócio de pular um país do outro, querer Guerrilheiro salvar, globalizado, isso deputado. aí não existe mais, isso aí é conversa. Então, isso vai ficar para ficção. Esse negócio de Che Guevara, como disse o Saulo, quer dizer, muita gente usa a camiseta, o bonezinho, sem saber quem foi. Como muitos hoje usam algumas frases em inglês, que são verdadeiros palavrões, ficam ostentando, andando para cima e para baixo e não sabe o que quer dizer aquilo. Saulo, parabéns. Você tem mais alguns livros no prelo, que eu sei, sobre o Esquadrão da Morte, sobre Carandiru, Felicidade agora, como autor. Quer dizer, uma outra faceta do jornalista Saulo Gomes. Parabéns. Eu espero. Muito obrigado. Suas considerações finais, Saulo Gomes. As minhas considerações finais é um agradecimento público a todos vocês, ao Jaime Rubio, meu companheiro de grande jornada na Tupi, depois junto lá como nosso diretor na TV Record, que me dá essa oportunidade, a vocês, meus companheiros, e também o meu agradecimento público às muitas revelações que eu posso fazer no livro, mas principalmente a consulta que eu fiz ao Diário da Noite, tudo no arquivo, não existe mais jornais, o Cruzeiro, o Diário da Noite, a Realidade, publicações estrangeiras, estou citando todas aquelas fontes que eu consultei para uma série de informações interessantes de mostrar, porque eu não poderia fazer o livro somente com os 4 depoimentos que eu tenho, que é a base principal do livro. O primeiro, que é o delator, e o último, que é o que fuzilou Che Guevara. Saulo Gomes, o escritor de Quem Matou Che Guevara, muito obrigado por comparecer ao Arena Livre, muito obrigado à presença dos senhores parlamentares, muito obrigado por sua audiência. Na semana que vem tem mais um Arena Livre. Até lá! De tu querida presencia, comandante Che Guevara. A frase de Guevara é um prenúncio do final de uma vida dedicada à crença de que apenas a luta armada pode mudar o mundo. Eu acho que como Che Guevara ficou definitivamente fechado aquele ciclo da revolução, aquele ciclo da guerrilha, do foco guerrilheiro como possibilidade de conseguir as mudanças que o mundo, os nossos países necessitam. Creio que esse foi o fim, o último esforço. E a verdade, só 2 casos na América Latina tem de guerrilhas bem-sucedidas. Que são casos específicos, o caso de Cuba e o caso de Nicarágua. Né? O caso de Cuba porque era contra a liberação de um povo de um sistema ditatorial. Eu mesmo na Nicarágua, a ditadura de Somoza justificava o levantamento do povo todo com um movimento guerrilheiro. Mas depois, a guerrilha na Colômbia, a guerrilha na Venezuela, que houve naquelas épocas, a guerrilha do Salvador, a guerrilha de Honduras, a guerrilha de Guatemala, na Bolívia, no Peru, na Argentina, no Brasil, não conseguiram nada.
más que deixar mortos, feridos e dor em muitas famílias. Mas por quê? Porque já nossos povos não veem na luta armada a solução. A vida do guerrilheiro argentino foi fartamente documentada em centenas de livros, mas o que realmente aconteceu nos últimos meses de Che só veio à tona agora, com o livro Quem Matou Che Guevara, resultado de 8 anos de pesquisas realizadas pelo jornalista Saulo Gomes. Ele entrevistou figuras centrais para o desfecho da história do guerrilheiro, como o general Gary Prado Salomão, que capturou Che, o jornalista e médico Reginaldo Ustariz Arce, que denunciou a execução, e Mário Teran Salazar, o executor. Esse documentário só pôde ser produzido por contarmos com o farto material cedido pelo jornalista à TV Assembleia. Quando fui colocado naquela cama de pedra, na lavanderia, a minha primeira imagem foi de um mendigo, mas logo vi que não era um mendigo, era um homem. Um homem com um olhar digno, com um olhar decente. Aos 2 anos, o menino Tete, apelido familiar de Che, começou a ter ataques de asma. A doença quase o matou durante a Revolução Cubana. Antes da morte nas montanhas bolivianas, a doença continuava a persegui-lo. Ele reclama que ele não consegue dormir. São 4h30 da manhã, a asma não lhe deixa dormir, ele está ouvindo um tiroteio lá fora. Um outro dia que ele diz que o remédio acabou. Então, ele não tinha nem sequer o suprimento, remédio, esse tipo de apoio. Eles não tinham o que comer. Você vai ver aí no registro, até gavião serviu como se fosse caviar para ele. Um dia eles mataram 3, 4 gaviões e disseram que foi uma comida deliciosa, comendo gavião porque não tinham o que comer. Está se queixando que a asma está lhe prejudicando e dificultando não só aquele dia das 4h30 da manhã, mas que em outros momentos, quando reclama no outro dia da ausência, da falta do remédio. E de repente, você vê o Che Guevara na planície, no Orchurro, por exemplo, onde ele foi preso e próximo dali a 2,5 km executado. Ele estava mais ou menos com uma temperatura de 35, 38, lugar muito quente, selva. Quem conhece selva, eu já tive esse privilégio aqui no Brasil, longo tempo na selva boliviana, conheço, a reação do calor é infernal, uma coisa terrível. E de repente a gente lê no diário que ele estava a 1.800 metros de altura, escalando em lombo de burro ou cavalo roubado, e muitas das vezes a pé. Então eu me espantei com isso e registro. Como ele saía, um asmático, dessa temperatura de 30, 35, 40 graus, e de repente ele estava praticamente a temperatura de montanha de 0 grau, num topo, a 2.040 metros que eles chegaram até em determinados momentos na Serra Boliviana. O garoto Ernesto cresceu entre ataques de asma e muitos livros. Pretendia estudar engenharia como o pai. No entanto, a doença e a morte da avó paterna o fizeram mudar de ideia. Em 1953, formou-se médico especializado em doenças alérgicas, mas abandonou a carreira pela guerrilha. Nuestro ejemplo es el continente, como lo hace ya en cierta medida en Guatemala, Colombia y Venezuela. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Mesmo assim, durante as campanhas, Che ainda praticava a medicina. Eles mataram, se não me engano, 11 militares, vários foram feridos, oficiais e soldados. Esses feridos eles levaram para o acampamento. Há casos registrados no diário em que o Che Guevara
improvisou determinados tratamentos, cuidou de ferimentos de soldados, mas também dos seus companheiros, e um deles é interessante, se você me permitir mais adiante, eu vou falar o que representou a morte de um companheiro dele chamado Tuma, né? Então, o Che Guevara fazia com recursos que tinha ali, pequenas cirurgias, até isso aconteceu, sem nenhum recurso, e atendia os feridos. Então, nesse episódio de 23 de março, eles mataram 11 militares bolivianos, e os que foram prisioneiros, eles tiraram a roupa e nos soltaram, tomando deles armas preciosas, Mauser, metralhadoras, muita munição, até caixa de munição. Tuma morreu em combate pouco antes do Che Guevara e foi levado ferido, ele e um outro guerrilheiro. O outro guerrilheiro não apresentava um ferimento muito grande, mas o Tuma tinha recebido um balaço no peito. Então ele tinha um fígado estourado e a bala no peito, muito mal. E o Che Guevara o operou durante a madrugada, com o recurso que dispunha na selva. E horas depois, ou durante essa cirurgia, o Tuma morreu. E a lamentação do Che Guevara, e eu escolhi isso no diário, é quando ele diz: Tuma foi um companheiro inseparável de grande confiança. Perco em Tuma praticamente um verdadeiro filho. Em rápida passagem pelo Brasil, acrescenta à bagagem uma proposta de reforma agrária. Ele veio ao encontro de um dos maiores políticos da década de 50, chamado Coutinho Cavalcanti. Foi deputado federal, era um líder, era um comunista, eleito pelo PTB, era de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto conhece bem quem foi Coutinho Cavalcanti, foi inclusive, num certo período, prefeito também lá da cidade, naquela década de 50. E o doutor Coutinho Cavalcanti apresentou em maio de 1954 um dos mais espetaculares textos de reforma agrária ao Brasil, na Câmara Federal. Foi derrotado por motivos fáceis de entender. Entretanto, nessa viagem, nesse período de viagem para o Che Guevara, ele conseguiu um encontro com o doutor Coutinho Cavalcanti e, antes de viajar, levou com ele na sua bagagem este texto que eu tenho no meu arquivo, inclusive a íntegra desse projeto, que serviu de base para a reforma agrária cubana. Eu acho que eu poderia até dizer que Fidel Castro deve, do povo cubano, a sua reforma agrária a um projeto desse ilustre brasileiro que foi Coutinho Cavalcanti. Che chega na Guatemala para trabalhar como médico em sindicatos. Conhece a ativista política peruana Hilda Gadea Costa, com quem tem sua primeira filha, Hilda. Em 1954, um golpe militar derruba o governo popular guatemalteco. Guevara muda-se para o México, onde ganha o apelido de Che, por usar sempre essa expressão. Na madrugada de 25 de novembro de 1955, deixa o México com mais 82 guerrilheiros no iate Granma, com capacidade para 20 passageiros. Chega a Cuba, mas boa parte do grupo morre em combate com as tropas de Fulgêncio Batista. O resto consegue fugir e subir a Sierra Maestra. Por atos de bravura, é nomeado por Fidel Castro comandante de uma coluna. As palavras não podem expressar o que eu quisiera e não vale a pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria ou muerte. Te abraça com todo o fervor revolucionário que... Guevara casa-se com a guerrilheira Aleida Marque, com quem teve 4 filhos, Aleida, Camilo, Célia e Ernesto. Como um dos principais membros do Exército Vitorioso, Che ocupou vários cargos importantes no novo governo, como presidente do Banco Nacional de Cuba e ministro da Indústria. Em 1961, é condecorado no Brasil pelo presidente Jânio Quadros. A situação de Che em Cuba era desconfortável. Desavenças com os rumos do governo revolucionário e o fato de não ser cubano levaram Che a deixar o país rumo à Bolívia. Che Guevara em Cuba, embora tenha recebido a cidadania cubana, o comandante era o número 3 da hierarquia e tudo aquilo, continuava sendo um estrangeiro. Isso é um fato irreversível. Fidel Castro teve e tem por ele uma amizade eterna, é verdade. Aquilo é certo, eles dois trabalhavam muito bem juntos.
mas a cúpula do Partido Comunista Cubano começou a resistir ao Che Guevara, começou a ressentir a presença e a autoridade do Che nos problemas de Cuba. Daí que forçaram para ele para deixar o Ministério da Indústria, deixar a presidência do Banco Central, porque não é possível. Em qualquer de nossos países, vem um estrangeiro, tem o seu limite, né? Não pode ficar de dono do país assim nomás. Perfeito. Então, esse foi um fator que foi muito importante, a pressão da própria estrutura do Partido Comunista Cubano, que ressentia a forma, porque o Che também era um pouco atropelador, um homem de muita autoridade, então isso criou muita resistência para ele, que começou a actuar sobre Fidel Castro. Um outro aspecto é a pressão externa que também Castro recebeu, porque o Che tinha adotado uma linha crítica da linha do Partido Comunista da União Soviética, que estava naquele momento na linha da coexistência pacífica. Ele não concebia a coexistência pacífica, para ele era o combate permanente ao imperialismo. Então, Fidel Castro precisava muito naquele momento do respaldo da União Soviética. E então começou a sentir as pressões da União Soviética para afastar o Che Guevara. Dois elementos. Terceiro elemento. Uma saída, então, é ampliar o marco da Revolução e para o resto do continente. E aí eu acho que Fidel Castro está jogando suas cartas muito bem. Porque ele, por uma parte, aceita a proposta do Che de levar a Revolução para o resto do continente, e com duas apostas, não? Se a coisa vai bem, quem é o pai da Revolução Continental? É o Fidel Castro, não? Porque o Che está atuando sob suas ordens, ele continua sendo o chefe, e então a influência cubana é muito maior. Se a coisa vai mal, como que foi? Bom, é uma pena, mas aí então o problema interno em Cuba está resolvido e fica a imagem, um mito, vamos criar um mito e fazer que o Che continue sendo um dos grandes da Revolução Cubana. Mas problema em Cuba já não temos mais. O jornalista Saulo Gomes lembra que a informação de que o revolucionário estava na Bolívia surgiu no Brasil. Che entrou na Bolívia, passando inclusive pelo Brasil, em 66, no final de 66. Em março de 67, aqui em São Paulo, um incidente bobo, um determinado cidadão amigo de um homem que deve estar nos assistindo hoje, chamado José Francisco Bardari, advogado, atuante, militante em São José do Rio Preto, por acaso também em São José do Rio Preto. O doutor Bardari era escrivão no DOPS em São Paulo. Um amigo pediu que ele desse uma reprimenda num gringo, a expressão é essa, que aparecendo próximo à sua casa num bairro de São Paulo, estava roubando os objetos dele. E o doutor Bardari se negou a isso, dizendo que o DOPS não era lugar para esse tipo de ocorrência. Furto é delegacia do seu bairro. Mas o amigo não queria atuação de polícia, e sim de um amigo. Isso chama-se, numa linguagem policial, uma sugesta. Então chamou o cidadão à delegacia para dar um susto nesse cidadão. Essa delegacia era o DOPS. Quando esse moço chegou no DOPS e se viu diante daquela situação, ficou meio intrigado. Em determinado momento do interrogatório, o doutor Bardari disse: você é de onde? Sou boliviano. Você faz o quê? Sou terceiranista de direito. O que é que você está fazendo no Brasil? Estou passeando. E você vem para a terra dos outros roubar? Ele disse: não, eu não roubei nada, eu expropriei umas peças dele. A palavra expropriar foi a palavra-chave para que o doutor Bardari se comunicasse com o diretor do DOPS, doutor Tinoco, na época, bem antes de Romeu Tuma, e daí começou o processo de interrogatório. Conseguiram arrancar dele a confissão de que Che Guevara estava em plena atividade na Bolívia. Aliás, no meu livro eu estou mostrando fotos que já foram publicadas, lógico, por outros órgãos de imprensa à sua época, de uma casa e um forno improvisado no meio de um terreno, numa fazenda comprada por um dos parceiros de Che Guevara, que se antecipou a ele em alguns meses, comprou um táxi na região de Vale Grande e Camiri, trabalhava como taxista, mas em verdade estava ali e escolheu e comprou a fazenda, que foi a base de trabalho do Che Guevara e todo o seu grupo.
Sem contato com Cuba, os guerrilheiros comandados por Che estavam abandonados na Bolívia e não tinham apoio da população e nem do Partido Comunista local. O exército tinha muito boa relação com os camponeses. O exército tinha, primeiro, os camponeses, os filhos dos camponeses eram os soldados do exército, isso é normal e natural em todas as partes. Mas o segundo aspecto era que o exército tinha feito alguns trabalhos na área de ação cívica, trabalhos que nós chamávamos de ação cívica, melhorar alguns caminhos, fazer algumas escolas, aquele tipo de coisa. E segundo, a propaganda do governo, a parte como uma decisão política, tinha-se, desde o primeiro dia, señalado a presença do Che Guevara e a guerrilha como uma invasão ao nosso território. E estrangeiros tentando impor ao povo boliviano uma forma de governo diferente à que nós tínhamos. Isso auxiliou a sua missão, a missão do seu país? Imediatamente a repercussão foi muito favorável, porque até os partidos da esquerda ficaram com as vozes embargadas, não poderiam eles publicamente apoiar a guerrilha sem ser considerados como apoiando uma invasão estrangeira ao território nacional. O grande fracasso que se impôs ao Che Guevara naquela tarefa na Bolívia foi o fato dele não ter tido, ele e seu grupo, nenhum apoio dos camponeses, dos campesinos, dos camponeses bolivianos. Exatamente o contrário aconteceu. Os soldados, os oficiais bolivianos constantemente tinham informações de sitiantes, de fazendeiros, de homens comuns de Camille, Vale Grande, daquela região do Churro, onde ele foi preso e logo depois executado, constantemente tinham informações de como andava e o que faziam os guerrilheiros. A noite do 7 para o 8 de outubro, os guerrilheiros tinham se movido numa das que nós chamamos a quebrada, não me lembro no português qual é o equivalente para quebrada, uma ravina, uma ravina. Então, quando eles se movimentavam pela ravina, foram observados por um camponês, que ele tinha uma plantação de batata aí na ravina, no fundo da ravina, um pedaço aí de uns 50 metros aí da batata, aproveitando, ele estava tirando água da ravina para a sua plantação. E aí esperando, quando ele viu passar o grupo guerrilheiro, ele ficou calado. Quando os guerrilheiros passaram, ele saiu e caminhou 3 quilômetros até a higuera para avisar ao tenente que estava lá com o posto militar que ele tinha visto e que ele sabia onde que estavam os guerrilheiros. Eles poderiam durante a noite ser movido para essa outra ravina. Então eu dividi minha força em duas e decidi investigar as duas ravinas. E enquanto isso, eu, com uma parte da minha tropa, fui para ficar na área onde as duas ravinas se juntavam. Que na linguagem nossa, no Brasil, seria uma bifurcação. A bifurcação. É aí, mas não a bifurcação é quando se separam. Sim, perfeito. Aqui, não, aí é o contrário. É a junta. Elas se juntavam. Uma junção. A junção das duas ravinas. Aí fui que botei uma metralhadora, morteiro, toda aquela coisa que eu tinha aí, e botei meu posto de mando naquela junção das duas ravinas. Então, todo mundo pronto, iniciamos a operação. Essa ravina daqui, chamada a Tusca, as tropas ingressaram sem maior problema. Mas aqui, enquanto tentaram ingressar nesta daqui do Churro, os guerrilheiros abriram fogo e mataram os 2 primeiros soldados que estavam tentando descer para a ravina. Aí isso já me deu uma ideia mais clara da situação. Então, mas eu não tinha suficiente força, suficientes tropas comigo para tentar nada naquele momento. A tropa que tinha que ingressar para a ravina do Churro, pela parte superior, aí ficou detida. Não conseguia entrar porque os guerrilheiros abriam fogo nela. E era alto o poder de fogo? Bastante. Aí o terreno muito difícil e pouca cobertura, não? Vocês viram no filme, no fundo da ravina há vegetação, mas
mas o resto é a serra mesma. Então, aí ficou detida esta aqui. Eu só tinha um pequeno grupo comigo na junção. Eu tive que esperar que esta outra fração, os outros 30 homens que tinha aqui, acabaram o registro da ravina para poder ingressar de abaixo para cima. É uma das situações mais difíceis, atacar de baixo para cima. Porque o terreno, a ravina é bem abrupta. E a longitude era uns 400 metros, mais ou menos. E aí que começamos. Começamos por abaixo e foi muito difícil, muito duro. O tempo íamos avançando, mas com muita lentitude e com muita dificuldade pela resistência dos guerrilheiros. Eu sabia que estávamos numa situação favorável porque tínhamos eles dentro da ravina, com muitas poucas probabilidades de sair. Porque quando uma tropa regular consegue evitar a saída, que eles fujam, então a guerrilha está em desvantagem. Pois não. Porque eles, normalmente, a tática da guerrilha é dar um golpe e fugir. Se dispersar, então é muito difícil pegar eles, mas se você tem eles num área, aí é que tem que fazer o esforço. Então fizemos aquilo foi um longo combate, desde as 9 horas para as 5 da tarde, estivemos tentando avançar, com mortos, feridos, e aquilo foi uma confusão total, mas difícil, agotadora. O senhor perdeu quantos homens aí nesse momento? Eu tive 6 mortos e 4 heridos no dia todo. E conseguimos... E do outro lado? Do outro lado, conseguimos 4 guerrilheiros mortos e 2 prisioneiros. Num momento desses da operação, 2 dos soldados, um deles que vocês viram no filme, aquele chamado Balboa, que estavam controlando uma área perto do posto de mando, e que viram 2 guerrilheiros que saíam da quebrada. Então deram uma voz de alto neles, e aí um deles era o Che Guevara e outro era Willy, um boliviano. E foram presos nesse momento. E os soldados imediatamente me chamaram, me disseram: capitão, temos aqui 2 presos. Eu fui, aí fiquei na frente com o Che Guevara, na cara dele. Passaram uns minutos, porque não tinha tempo de dedicar muita atenção neles enquanto o combate continuava, não? Então, eu desci para a quebrada outra vez, ver como andava a operação, tiramos um outro guerrilheiro, voltei. E aí é que ele falou comigo e disse: o senhor não considera uma crueldade ter um homem herido assim, amarrado? Herido? Onde é que você está herido? Ou ferido? Porque eu não tinha notado nada de que ele estava ferido. Então ele levantou a calça e mostrou que aqui tinha um projetil que tinha ingressado sem saída. Aqui, mas não tinha afetado o osso, nada. Muito pouco sangue aí. Então, pô, tem alguma coisa para os primeiros auxílios, né? Ele disse: não se preocupe, não tem importância, não. Mas, então eu ordenei que tiraram as cordas das mãos deles e do Willy. Deixei as mãos deles livres, mas não os pés continuavam amarrados. Aí ele pediu para mim que gostaria de tomar um gole de água. Ele tinha a cantina, cantil. O cantil tinha seu cantil aí. Você gostaria de tomar um pouco de água? Aí vejo para a minha mente que esse cara pode se envenenar, né? Lembrando as coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial com o Himmler. Fatos históricos, não? A gente tem que cuidar isso aqui. Pois não. Então, disse: quer água? Sim. Então eu dei o meu cantil para ele tomar. Não deixei que ele tomara seu cantil. Então tomou água, mesmo Willy, e daí ele disse: poderia fumar. Então eu também vou dar meus cigarrilhos para ele, meu cigarro não. Eu tirei meus cigarros e disse: eu não gosto desses.
primeiros era um cigarro boliviano chamado Pacific, que era não era de tabaco muito forte. Disse, não, eu gosto de tabaco forte. Então, um dos meus soldados, eu tenho aqui um cigarro Astoria, que é o tabaco negro, o tabaco forte. Disse, esse eu gosto, sim. Então, que foi um cigarro famoso. Famoso, sim. Então ele começou a fumar aquele cigarro. Eu comecei a notar nele, naquele momento, uma espécie de baixa da moral. Sabe, ele deve ter estado muito afetado naquele momento por tudo acontecido, porque ele estava vendo que ele era prisioneiro. Seus colegas aí estavam morrendo, combatendo e morrendo. Praticamente o fim do seu sonho, provavelmente. Então ele estava muito desmoralizado. Dava para ver que ele realmente estava preocupado. Então começamos a falar, os soldados falavam assim, o capitão aqui, capitão. Embora nós tenhamos treinado os soldados para nas zonas de operações não mencionar a patente. Meu nome de guerra aí era fraco, eles deviam estar me chamando de fraco, mas o soldado esquece aquele, não pode. Então, meu capitão. Senhor é capitão? Sim, sou capitão. Sim. E nós esperávamos, porque ele, de que unidade são? Ele perguntou para mim, somos do Manchego, os Rangers. Os Rangers, nós não esperávamos vocês por aqui. Essa é a nossa característica, de estar onde não esperem por nós. Então, ele via que os soldados comigo tinham muito acercamento, provavelmente ele notou, além da autoridade, certo grau de afeto, ou provavelmente enquanto eu desci para a quebrada falou alguma coisa com os soldados, não sei. Mas ele comentou aí, os soldados gostam muito de você, sentem-se muito a gosto com o senhor. Ele disse, nós temos compartido muitos meses de treino com eles e eu sempre trato de manter uma boa relação com a minha tropa. Nota-se, mas não acha que estão lutando contra o inimigo equivocado, disse ele. Ele dizia. Não sei, eu acho que estamos defendendo nossa pátria. Eu disse para ele, nós estamos defendendo nossa pátria contra o invasor. Por que eu vejo para a Bolívia? E aí disse ele para mim, não é... Porque eu perguntei, eu tinha curiosidade naquele momento, o que você está fazendo na Bolívia? E ele disse para mim, não foi uma decisão minha só, escolher Bolívia. E quem é que então decidiu? E ele disse, foram outros níveis, não quis precisar, não revelou nomes. Não, outros níveis de decisão. Bom, mas eu disse para ele, o senhor já viu que aqui as coisas não são como o senhor esperava. Sim, disse, nós temos encontrado um muro, uma parede de resistência nos camponeses. No fim, nós íamos procurando não ser vistos pelos camponeses. É uma guerrilha que trata de eludir os camponeses, não tem condições. Na segunda vez que estive com ele me falou que um dos soldados, na hora em que foi capturado, tinha tirado dele 2 relógios. Então, mandei chamar o soldado e entregou, eram 2 relógios Rolex. Um era dele e outro era de Tuma, um dos seus homens que morreu numa ação anterior. Então, ele disse, fique com ele. Ele disse, não, daqui a pouco alguém vai tirar outra vez. O senhor pode guardar para mim? Eu disse, como não, vou guardar. Eu guardei, fiquei com aqueles 2 relógios. E logo começamos também a falar, já aí notei um pequeno câmbio, uma mudança no seu estado de ânimo. Eu acho que ele, vendo que nós o tratávamos com consideração, com respeito, sem fazer nenhuma pressão sobre ele, nada disso.
Então começou a se sentir um pouquinho melhor, né? A recuperar um pouco da moral. Começou a se preocupar do futuro. Então, numa dessas minhas visitas, perguntou-me onde é que ele seria julgado. Então eu disse para ele, você vai ser julgado em Santa Cruz, porque nós somos da 8ª divisão, as tropas da 8ª divisão, e nosso posto de mando é Santa Cruz. Então, aí falamos do julgamento do Debrey. Eu disse, claro, eu expliquei por que Camille, porque o Camille era o posto de comando da 4ª divisão, que foi das unidades que capturaram ele, eram da 4ª divisão. Então, o senhor fala do escritor francês Regis Debrey. O julgamento tem que ser feito no comando da jurisdição militar. Então, Santa Cruz, diz ele, está dando já uma ideia de como é que poderia ser seu julgamento aqui em Santa Cruz. Então, ele acho que ele, e por suposto, para mim também não havia nenhuma dúvida de que esse seria o caminho futuro, o julgamento e a provável condena dele a 30 anos de prisão, que era o máximo que a Constituição prevê. Não tem cadeia perpétua, não tem fuzilamento, nada, então tinha que ser os 30 anos, provavelmente. E começamos a falar daquilo. Também começamos a falar, numa daquelas oportunidades, da diferença dos resultados obtidos pela Revolução Cubana e a Revolução Boliviana. Porque eu mencionei para ele, numa dessas conversas, quando falava dos camponeses que não tinham apoiado a guerrilha, disse, mas é lógico, vocês vêm a falar da necessidade de que a terra seja do campesino, do camponês, mas nós tínhamos feito uma reforma agrária muito profunda no ano 53, que já deu para os camponeses a terra. E aí eu disse para ele, olha aí, essa gente daqui, dessa província de Valle Grande, que eu conheço muito bem, porque eu me criei aqui, encontrei companheiros da escola, meus ainda no meio daquela gente. Essa gente daqui tem sido donos da terra por centúrias, eles sempre foram donos da terra. Aqui nem foi precisa nem a reforma agrária. Então, o que você vai oferecer para eles? Sim, disse, talvez estávamos equivocados, não? Erramos na escolha de Bolívia. Aí, por volta já quando amanheceu, aí por volta das 7h30, 8 horas da manhã, chegou o helicóptero e trouxe ao comandante da divisão, o coronel Centeno, e um agente da CIA. Umas 4 semanas antes, apareceram 2 agentes da CIA americana no comando da 8ª divisão, primeiro em Valle Grande ou em Santa Cruz, e logo em Valle Grande, quando o coronel Centeno mudou, fez o posto de comando adiantado da divisão, levou o posto de comando para Valle Grande. Aí os 2 agentes da CIA estavam com ele o tempo todo. Muitas vezes tem-se especulado que foi a CIA quem descobriu que o Che estava aqui, porque a CIA deu informação. Aquilo não é real, porque a CIA só tinha aqueles dois cubanos, agentes cubanos, junto ao comando da divisão. Mas não tinham nem contato com ninguém lá no meio do mato ou das montanhas onde que estava a guerrilha. Então, como é que eles poderiam proporcionar informação alguma? Não é verdade. Porque sim, por que eles estavam aí? Porque era muito importante para o governo de Bolívia, já na ideia de que qualquer momento poderia ser capturado o Che Guevara. Aí, importante era para nós, dizia, para o governo, ter a certeza e a certidão e alguma prova de que realmente era o Che Guevara quem tinha sido capturado, morto ou qualquer coisa, porque podia ficar a dúvida, não é, então, aí a presença dos agentes da CIA, porque diziam
que eles conheciam, sendo cubanos, eles tinham conhecido Che Guevara antigamente na Cuba, alguma coisa assim. Essa era a explicação que nós recebemos do porquê da presença desses dois cubanos. Por volta das 11 horas, o coronel Centeno, o comandante da divisão, recebeu, pelo rádio que nós tínhamos lá, recebeu de Valle Grande uma mensagem que dizia que, por ordem do comando em chefe das Forças Armadas, não deveria haver prisioneiros. Essa é a mensagem. Não deveria haver prisioneiros. Então, a interpretação lógica era que ninguém. Aí então ele falou com o Major Ayoroa e decidiram chamar os suboficiais e sargentos que estavam naquele momento. Como é o nome dele? Major Ayoroa. O sargento que recebeu a missão. Não, espera aí. Então, chamaram, naquele momento, na Higuera, estavam 8 suboficiais e sargentos. Chamaram eles e explicaram a ordem recebida. E pediram voluntários. Então, se ofereceram vários, mas eles disseram, bueno, vocês, sinalaram os 2. Um deles, o sargento Huanca, disse, você vai para o Willy. O outro, Terán, você vai para o Che. Cada um deles tinha uma carabina M2. Então eles entraram para a sala onde estavam, foram juntos, entraram para a sala onde estavam os prisioneiros e deram uma ráfaga da M2, que é uma arma automática, dispararam neles. Aquilo foi. Valle Grande parecia um cemitério. Nas ruas, apenas cachorros. A população e jornalistas de todo o mundo estavam no aeroporto, aguardando a chegada do corpo. Alguns desconfiaram de que Che não havia sido capturado, que tratava-se de uma farsa do exército boliviano. O helicóptero surgiu no céu. No trem de pouso, enrolados com panos, os corpos dos guerrilheiros, entre eles Che Guevara. Eu tenho uma fotografia tirada de cima, com amarrado totalmente. Essa foi a primeira coisa que a mim que posso lhe narrar como fato. Aí veio a polícia militar, os soldados com o oficial, e me removeram do lugar, mas a minha câmara já tinha acionado. Depois desse instante, o Che foi desamarrado dos pés do helicóptero, foi conduzido a uma ambulância, me adiantei no hospital, que eu conhecia, e então, já no hospital, eu ingressei e esperei. Por isso que eu tenho algumas fotografias inéditas no mundo inteiro, como, por exemplo, descarregando ele da ambulância e sendo conduzido até a lavanderia. Um oficial, um agente da CIA, Eduardo Gonçalves, hoje em dia muito bem identificado, que lhe dá um pontapé e que ele depois se gaba e disse, eu dei um chute no Ernesto Che Guevara. Essa história é longa, o homem quis velar minha câmera, porque eu flagrei dando-lhe o pontapé, flagrei com o pontapé. Só que nunca soube por que depois disso ele quis velar meu filme. Porque de repente se aproximou um oficial a querer velar meu filme e nós éramos já uma meia dúzia de jornalistas. E só o meu. Então se desenvolveu um diálogo. Eu era um rapaz jovem de 27 anos, corajoso. Não iria permitir jamais velar meu filme. Peguei minha mão com violência, segurei a mão dele e afastei com violência. E perguntei qual é o motivo pelo qual o senhor quer velar meu filme. O senhor está fotografando um homem nu? Não, senhor, não está nu. E se estivesse nu, a minha condição de médico, teria minha carteira profissional. Nesse instante foi o primeiro momento que me identifiquei como médico. Além de jornalista, eu sou médico. Não me permitiria divulgar uma fotografia desse tipo. E nunca soube por que ele quis velar minha voz. Aí se juntaram os jornalistas, seguramente até a Leila, não lembro mais, e, claro, impediram que ele velasse meu filme. A história final conclui
quase 20 anos depois, quando leio um livro de um escritor cubano chamado Adisco Pulo e Froilán González, um casal de cubanos, onde diz no livro, Eduardo González vangloriava-se de dar um chute no Che em Valle Grande. Eu tenho uma fotografia onde os flagro ao comandante-em-chefe das Forças Armadas, general Alfredo Vandocante, coronel Joaquim Centeno Naya, este agente da CIA. Eu tinha uma fotografia que os flagrei e eu escutei, porque a foto foi de muito perto que eu bati. O comentário foi este. Unânime. Que bom que o Che morreu. Porque se o Che estivesse vivo, aconteceria uma coisa 10 vezes maior do que está acontecendo com o Régis Debray, que está sendo julgado em Camille. E dentro do diálogo, o outro disse, claro, perfeito. Imagine um Che Guevara vivo, sendo julgado. Nesse instante, é óbvio que ninguém... eles sabiam que ele tinha sido executado, mas eu não sabia. Quando escutei isso, houve minha primeira suspeita. Fui ao cadáver e o palpei. Quase caio, sabe? Foi ao segundo instante que quase desmaio. Ele estava morno. Não estava frio. Segundos depois, começaram a tirar a roupa dele. A movimentação, a facilidade com que começaram a desvesti-lo para tirar as impressões digitais e para formalizá-lo, me levou nesse instante à conclusão absoluta, aí o médico, de que 2 fatores. Não tinha rigor mortis, não tinha rigidez cadavérica. 2, estava morno. Falei, puxa, este homem não morreu em combate. Este homem morreu hoje. Calculei, eram 5 e pouco da tarde. A rigidez cadavérica se produz absoluta e totalmente em qualquer pessoa, máximo em 6 horas. Conclusão. Che Guevara, nesse instante, eu sabia que ele tinha sido executado. Quando chegaram os jornalistas, coloquei meu dedo e disse, Ernesto Che Guevara não morreu em combate dia 8, morreu ontem, por volta do meio-dia ou 1h. Alguém me perguntou, e por que o senhor disse isso? Porque eu ontem a ele o palpei morno e o vi sem rigidez cadavérica. E se o senhor enxerga ainda aqui, onde está meu dedo, eu disparo o assassino exatamente na frente do coração, disparado de uma distância não maior a 1,5 ou 2 metros, porque existe pólvora ao redor desse orifício de entrada. O comandante de división pediu aos suboficiais, aos sargentos, que eles foriam voluntários para cumprir essa disposição que vinha do alto mando das Forças Armadas. E aí que os voluntários, todos os presentes, os suboficiais e sargentos, todos se ofereceram voluntários para cumprir. E o comandante de divisão selecionou 2 deles, um deles Terán. Então, ele cumpriu essa disposição. Desde então, ele preferiu não aparecer para a imprensa. É lógico, né? Uma pessoa que cumpriu uma disposição desse tipo não quer publicidade. Então, ele terminou a sua carreira militar no ano 86, 88. Depois de 30 anos de serviço no Exército, ele está aposentado e vive a sua vida tranquila. Não tem proteção especial, nada. Porque se não está acessível para quem quiser falar com ele, né? A forma da sua morte. Isso é uma morte desse tipo, cria sempre uma figura. Segundo, a propaganda que foi feita em torno à sua figura. Se vocês fizessem uma investigação da imprensa
de Cuba, da União Soviética, e depois da morte do Che. Vamos ver aí, é notório o esforço em promover a figura do Che Guevara como um novo ícone mundial. E antes disso, ele não era considerado por nenhum deles, nem a prensa de Cuba, nem a imprensa da União Soviética ou da Alemanha, quase que nem mencionavam o Che Guevara muito. Mas depois da sua morte é que ele se converte nessa figura muito importante para o mundo comunista. E daí fica como um ícone para o mundo todo. Mas agora os jovens veem uma camisa do Che Guevara, mas perguntam quem era o Che Guevara, eles não sabem. Então eu acho importante esse esforço de Saulo agora, deste livro, para mostrar a imagem real e mostrar os ensinamentos que ficam dessa história. Eu acho que com o Che Guevara ficou definitivamente fechado aquele ciclo da revolução, aquele ciclo da guerrilha, do foco guerrilheiro como possibilidade de conseguir as mudanças que o mundo, os nossos países necessitam. Creio que esse foi o fim, o último esforço. Eu consegui um adversário respeitável. Eu respeitei e respeito sempre a imagem do Che. Mas foi um adversário circunstancial. Porque a senhora deve entender que estava cumprindo também com aquilo para o qual eu fui formado. Um oficial profissional deve estar pronto para defender a sua pátria, defender seu território, defender as instituições nacionais. Para isso é a Força Armada. É isso que estava fazendo, defendendo a institucionalidade do meu país. Considerando a vida faustosa, depois de ser presidente do seu banco principal, depois de ser ministro de Estado, etc., podendo até desfrutar de vantagens de ser um conferencista, pelo menos nos países que pensavam caminhar para a esquerda, etc., ganharia muito dinheiro com isso, enfim. Che Guevara teve tudo para até voltar à sua Argentina, quem sabe, e viver a condição de médico, não tanto que ele se distanciou muito da medicina que aprendeu na técnica e prática lá na Argentina. Mas uma coisa eu acho que nós temos que ter, eu não tenho absolutamente nenhuma posição política, ideológica, nisso que digo. O livro, aliás, eu digo aí na contracapa do livro, não foi feito por ninguém de esquerda nem de direita, foi feito por um repórter. Então, como cidadão, como repórter, eu tenho um respeito absoluto pelo Che Guevara, porque ele provou, certo ou errado, isso é outra história, isso é para outras pessoas analisarem. Nós podíamos até discordar totalmente dos métodos que ele tentou há 35 anos passados implantar na América do Sul, a partir da Bolívia naquele momento e outros movimentos que participou, através das armas impor um regime, um sistema de governo, etc. Tudo isso a gente pode até considerar que esteja errado, mas impossível dizer que ali não estava um dos maiores idealistas do nosso século, que abominou tudo, abandonou tudo para viver a vida que viveu e morrer nas condições que morreu, sem saúde, sem recursos, abandonado pelo seu fiel amigo Fidel Castro, abandonado pela liderança do Partido Comunista Boliviano, abandonado por outras lideranças do mundo e dos países da América que não foram em seu socorro lá na Bolívia. Nós não vimos nenhum líder do Brasil, da Argentina, do Chile, do México, de nenhum país junto a isso aí. Os guerrilheiros que estavam lá, que morreram com Che Guevara, eram bolivianos, poucos. Alguns cubanos e 2 ou 3 argentinos. Não havia nenhum medalhão a não ser o Che Guevara. Ninguém foi socorrer o Che Guevara. Então, se sentindo sozinho, ele mostrou a sua vontade de ser e de mudar o mundo ao seu jeito, como um guerrilheiro. Então, morreu com a dignidade que poucos homens no mundo tiveram, acho eu, na minha opinião. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.